Olá, então vamos começar. A gente está iniciando aqui a nossa gravação dessa aula. Para continuar, o que a gente tinha de informação a respeito do sistema circulatório, sistema cardiovascular, bem bonitinho. Tá? Então, vocês escolhem aí qual é o nome mais chique que vocês acham. Tá? Eu acho bonito cardiovascular, tá? Porque sistema circulatório parece você está andando na rua. Sistema cardiovascular já está indicando o que é que você tem no sistema, o coração e os vasos sanguíneos. Então, a gente, não sei se vocês estão lembrando, mas a gente já comentou a respeito da estrutura do coração. Ele tem 4 cavidades, tem átrios, tem ventrículo. O átrio é o lugar onde o sangue vai chegar, o ventrículo, de onde o sangue vai partir. Ele chega por meio de veias e sai por meio de artérias. Lembrando que como ele vem drenado, ele não vem bombeado. E quando ele sai sob pressão, tá? Porque o coração contrai nos ventrículos para expulsar o sangue pelas artérias. Por isso que a artéria ela tem que ter uma parede muscular mais espessa, mais resistente, para suportar essa pressão sanguínea que sai. Lembrando que, à medida em que vai se distanciando do coração, o que acontece com a pressão sanguínea? A pressão sanguínea vai diminuindo, certo? Então, vai diminuindo, chega nos capilares, praticamente ausência de pressão, e pelas veias, é tão ausente a pressão que ele precisa das válvulas para segurar o sangue. O sangue passa, a válvula abre, ele tenta retornar, a válvula fecha. Ele volta mais um pouquinho, a válvula abre. Sempre esse movimento de abertura e fechamento das válvulas para segurar o sangue, principalmente da parte de baixo do corpo para cima, né? Quando ele vai trazer o sangue de volta para o coração da parte de baixo. Porque da parte de cima, como diz o ditado, todo santo ajuda para descer, né? Então, para descer a gravidade ajuda demais, mas tem válvulas do mesmo jeito, tá, gente? Qualquer veia, ela tem válvula. Então, não tem válvulas nos capilares, porque é um lugarzinho com a parede muito fina, praticamente uma camada de célula para permitir a troca de gases, de substâncias. As artérias, que são extremamente calibrosas, sob pressão, então não precisa de válvula para segurar. Mas tem as válvulas presentes no coração e na entrada do coração, lá nos átrios, entre átrios e as veias. As veias cavas e as veias pulmonares. Beleza? Bom, então, o que é que falta a gente comentar? A gente analisou a chegada do sangue nos átrios, a saída pelos ventrículos. Analisou que tem átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O lado esquerdo e o lado direito do sangue, eles são completamente separados. Tá? Tem um septo, tem uma divisão central, que divide o lado direito e o lado esquerdo. Lembrando que a gente tem a sensação de que o coração é no lado esquerdo, porque o ventrículo esquerdo ele é mais curvado para o nosso lado esquerdo. Tá? Então, ele fica mais curvado para cá. Como a contração dele é a mais intensa, porque tem que jogar sangue para toda a parte do corpo, então a sensação que dá é que ele está... O batimento dele é no lado esquerdo, mas, na verdade, lembre que o coração é no centro. A gente chama de mediastino, entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Beleza? Então, isso daí é só a localização. E lembrando que o sangue ele vai circular, claro. Sistema circulatório, então circulação. Ele circula, ele permite a circulação do sangue, e o sangue é que vai fazer as funções de transporte, defesa. Então, o que a gente precisa definir? Precisa definir que esse sistema circulatório, esse sistema cardiovascular, na verdade, tem até uma das questões que eu costumava colocar nas aulas, durante as aulas, né? Pedindo para que o aluno justificasse por que a gente considera que o ser humano, a pessoa, ela tem 2 corações. Assim, é doido? 2 corações? Não, 2 corações. A gente divide lado direito, lado esquerdo, certo? O lado direito, ele bombeia sangue do ventrículo para os pulmões e dos pulmões volta para o átrio esquerdo. Aí, do átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo. Desse ventrículo esquerdo, ele bombeia sangue para o corpo todo e volta para o átrio direito. Então, como ele está completamente dividido, tá? E há uma mudança na constituição do sangue, em termos de oxigenação, tá? E riqueza em gás carbônico, e a divisão é tão grande que a gente considera como se fossem 2, mas na verdade é um só. Tá? Isso aí é só uma observação que a gente pede para que... Qual seria a justificativa para considerar que seriam 2? Tá? Porque o coração é completamente dividido no seu centro, em lado direito e lado esquerdo, em que não há mistura sanguínea, um fazendo a circulação do sangue venoso e outro fazendo a circulação do sangue arterial. Qual é a diferença entre esses 2 termos? Qual é a diferença entre o sangue que é venoso
e o sangue que é arterial. O conceito, tá, gente? O conceito de venoso é que ele vem de veias. E o conceito de arterial é que ele vem de artérias. Tá? A terminologia vem daí. Só que não é por isso. Tá? O que diferencia sangue venoso de sangue arterial é a constituição do sangue em termos de oxigenação. Então, o sangue que não importa se é sangue venoso, sangue arterial, no sangue sempre tem gás carbônico e sempre tem oxigênio, os dois. Agora, o que é que tem maior quantidade e a proporção é maior? No caso do sangue venoso, a proporção é muito maior de gás carbônico. No caso do sistema do sangue arterial, a riqueza dele é em oxigênio, é um sangue oxigenado. Tá? Então, é por isso que a gente diz que ele não é que ele tem oxigênio, é que ele é rico em oxigênio, certo? Ele é rico em oxigênio. Então, sangue que é arterial, sangue rico em oxigênio, sangue que é venoso, sangue rico em gás carbônico. Essa é uma coisa que a gente precisa lembrar também, viu? Sangue oxigenado, sangue não oxigenado, sangue rico em gás carbônico. Aí, quando o sangue, vai ser importante lá para o sistema respiratório, quando o sangue ele fica rico em gás carbônico, esse gás carbônico que a gente representa, não sei se vocês reconhecem a sigla, né, a simbologia, CO2, tá? Que é o gás carbônico. Aí ele reage com a água, o que a gente chama de prótons H+, que está na circulação sanguínea, e acaba constituindo ácido carbônico. Então, a gente considera que o sangue venoso ele é um sangue mais ácido e o sangue oxigenado ele é um sangue mais óxido, né, que a gente chama de óxido básico. Então, até o pH do sangue ele muda de acordo com essa oxigenação para saber se ele é mais ácido ou menos ácido. Certo? Então, como é que a gente mostra para vocês essa grande e essa pequena circulação? Lembrando que a gente parou exatamente nesse ponto. Tá? Vou apresentar a partir daqui, que são os dois tipos de circulação sanguínea. Então, a gente tem os dois tipos de circulação sanguínea. Deixa eu ver se ele monta direitinho aqui. Pronto, beleza. A gente tem dois tipos de circulação. A gente chama de circulação pulmonar ou sistêmica. Essa circulação seria assim, a gente resumidamente colocaria. Sai do coração, vai para algum lugar, volta para o coração. Não importa qual, viu? Não importa se é a grande ou a pequena. Sai do coração, vai para alguma parte do corpo e depois tem que retornar para o coração para ele continuar circulando. Então, no caso da pequena, ele sai do coração, que fica aqui, vai para os pulmões, que fica aqui, e volta para o coração, que fica aqui. Ou seja, ele não sai desse tronco, certo? Ele não sai basicamente aqui da caixa torácica. Então, o sangue que está circulando aqui é uma pequena circulação. A gente chama de pequena circulação ou circulação pulmonar. Já a outra circulação, ela é bem maior. A gente chama de circulação sistêmica ou grande circulação. Porque ele vai sair do coração, vai se espalhar para o corpo todo, tá? Do pé à cabeça, vai transportar o material e depois ele vai retornar para o coração. Ou seja, aí ele vai circular pelo corpo todo, é uma grande circulação. Mas se eu fosse trabalhar, tá, gente? A sequência passo a passo, que normalmente é assim que eu peço na prova, viu? Eu peço na prova com a nomenclatura de cavidades e a nomenclatura de vasos sanguíneos. É importante que vocês lembrem disso. Então, qual é o lugar da pequena circulação em que o sangue parte? Lembrar, partir é do ventrículo, certo? É do ventrículo. Lado direito e lado esquerdo são diferentes em termos de constituição sanguínea de oxigenação. Sangue oxigenado no lado esquerdo, sangue venoso, sangue rico em gás carbônico do lado direito. Do coração, tá, gente? Não do corpo, mas do coração. Porque para cada veia tem uma artéria que chega e aí ele vai levar oxigênio e trazer o gás carbônico. Então, quando ele sair do lado direito, quando o sangue sair do lado direito, pelo ventrículo direito, evidentemente, ele está rico em gás carbônico, gente. Gás carbônico não interessa para a gente. O que interessa para a gente é oxigênio. Então, o que é que faz? Ele tem que sair do lado direito e ir para o lugar onde a gente troca, onde permite a troca de gás carbônico por oxigênio, que é no sistema respiratório,
Então, chega lá no sistema respiratório, deixa o gás carbônico, pega o oxigênio e retorna para o coração. Só que aí ele já vai retornar sangue oxigenado. Ou seja, ele já vai retornar para o lado esquerdo, para a partir daí ele ser distribuído, porque o lado esquerdo é sangue arterial, sangue oxigenado. Então, você tem, saiu do ventrículo direito, ele vai passar para o corpo através de artérias. Então, que artéria é essa? A artéria que vai para o pulmão. Então, saiu do ventrículo, é uma artéria. A artéria que vem para o pulmão, artéria pulmonar. Não é difícil lembrar isso daí, veja. Partiu do coração, é artéria. Veio para o pulmão, artéria pulmonar. Chegou no pulmão, o que é que vai acontecer no pulmão? Um fenômeno que a gente chama de hematose, que é a troca de oxigênio por gás carbônico. Certo? Hematose, é a troca de gás. Então, o que era sangue venoso, agora vai se tornar sangue arterial. Certo? Sangue venoso, sangue arterial. Depois daí, o que é que ele vai fazer? Vai voltar para o coração. Tá? Tem que voltar para lá. Através de veias. Certo? Se ele vai voltar para o coração, ele vem drenado, lento, mas vem por meio de veias. Chegando no átrio esquerdo. O nome dessas veias, veias pulmonares. Então, lembra, ó. Saiu a artéria para o pulmão, artéria pulmonar. Está vindo uma veia do pulmão, veia pulmonar. Certo? Então, esses dois aí é fácil de lembrar. Só tem que lembrar as outras duas, os outros dois vasos grandes, né? Que é a artéria que sai do lado esquerdo e a veia que chega no lado direito. Então, observa, ó. Pequena circulação, sai do coração, pulmões, coração. Tá? Mas o que é que eu quero que vocês me expliquem lá na prova? Qual lugar do coração ele sai? Do ventrículo. Por qual vaso ele sai? Artéria pulmonar. Para onde ele vai? Para os pulmões. Por onde ele volta? Pelas veias pulmonares. E onde ele chega no coração? No ventrículo, no átrio, tá, gente? Aqui é átrio. Átrio esquerdo. Certo? Corrigir aqui rapidinho. Aqui é átrio, ó. Certo? Átrio esquerdo. Beleza? Bom, aí a grande circulação, certo? A grande circulação já é partindo desse lado esquerdo. Tá? O que acontece com o sangue quando ele sai do átrio? Vai para o ventrículo. Então, a grande circulação, circulação sistêmica, coração, tecidos, coração. Então, de onde do coração ele vai sair? Do ventrículo esquerdo. Por meio de qual vaso ele vai sair? Pela artéria aorta. Então, desse lado esquerdo vai ser sangue arterial. Do lado direito, sangue venoso. Certo? Então, aqui é ventrículo direito, sangue venoso. Está vendo o SV? Esse SV é sangue venoso. Então, ventrículo direito, sangue venoso. Partiu pelas artérias pulmonares, com sangue venoso. Pulmões, ocorreu hematose. O que é essa hematose? Troca de gás carbônico por oxigênio. Veio pelas veias pulmonares, sangue arterial, já é SA, tá vendo? Ah, não é sociedade anônima não, tá, gente? Aqui é sangue arterial. Bom, e aí ele vai para o átrio esquerdo com sangue arterial. Do átrio esquerdo, ele tem que partir para o ventrículo esquerdo. É uma continuação, tá? Porque é um ciclo, tá, gente? É um circuito. Então, o circuito, ele volta para o mesmo ponto. Ventrículo esquerdo, sangue arterial, sai pela artéria aorta, que é a artéria mais calibrosa. Aí essa artéria aorta, ela tem uma curvatura que vem para baixo e uma ramificação que vem para cima, que vem para a cabeça. Tá? Então, ela tá passando pelo pescoço, que a gente chama de artéria carótida, certo? E aí vai para o encéfalo distribuir sangue nessa região tão importante que a gente tem. Então, da artéria aorta, ele vai para todos os tecidos do corpo e lá ele vai deixar o oxigênio, o sangue que foi transportado. Vai permitir a passagem de oxigênio para a célula e pegar o gás carbônico dessas células e jogar de novo para o sangue. Para quê, gente? Agora, quando ele vem com gás carbônico, como é que eu digo que ele é? Sangue venoso. E ele volta para o coração por meio de duas veias gigantes. A veia cava superior e a veia cava inferior. Que é assim, tá, gente? Chegou uma artéria, tem que vir uma veia desse lugar. E o lugar de troca sempre são por meio dos capilares. E aí ele volta para o átrio direito, tá, gente? Corrigir aqui de novo, que aqui não é ventrículo direito. Aqui é átrio. Pronto, então aí
a gente tem aqui átrio direito. Para fechar o slide, então a gente tem isso, viu? Aqui embaixo é só a simbologia, né? O que é que a gente tem, o que significa sangue SV nesse esquema, que é sangue venoso, SA, que é sangue arterial. Sangue venoso rico em gás carbônico, tá vendo que eu não estou colocando aqui que ele tem gás carbônico, ele é rico em. Certo? Mas ele não só tem gás carbônico, ele tem oxigênio também. Agora, a concentração de gás carbônico ela é prevalecente. Como também no sangue arterial, quem prevalece é a concentração de oxigênio. Beleza? Então, pequena circulação, tronco pulmonar, grande circulação, sistemas, que é o corpo todo. Então, por isso que a gente chama de pequena circulação ou circulação pulmonar, grande circulação ou circulação sistêmica. Simplificadamente, a pequena circulação, coração, pulmões, coração. Mas lembre, o que vocês vão precisar saber? A sequência de vasos pulmonares ele passa. Aí, gente, por isso que as figuras são importantes, as imagens que a gente passa. Porque se olhar por aqui, isso traz para a gente a ideia de memorizar. Claro, é importante, é necessário que você lembre o nome dos vasos. Mas a sequência decorada, eu não gosto. Nada que precisa para fixar e memorizar. Tem gente que gosta, eu não gosto. Você tem que compreender e fazer a leitura da imagem. Então, a imagem que a gente tem aqui é para que, por exemplo, eu coloque essa imagem, sem a nomenclatura, evidentemente. Viu? E aí, por essa imagem, você consegue identificar átrio, tá vendo que a nomenclatura é bem mais antiga, tá, gente? Essa figura foi antiga, ó. Aqui está a aurícula, tá vendo? O termo hoje é átrio. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Observe que a setinha está dizendo que o sangue está chegando. Se está chegando é uma veia. Setinha dizendo que o sangue está chegando no coração, veia. Setinha dizendo que o sangue está saindo, artéria. Setinha dizendo que o sangue está saindo, artéria. Então, o que é que a gente representa? Observe que a imagem traz lado direito e lado esquerdo com colorações diferentes. Aí teve um aluno que já me perguntou se o sangue do lado direito era diferente do sangue do lado esquerdo pela cor. Não é, gente? Se você cortar aqui do lado direito e sangue do lado esquerdo, o sangue vai ser vermelho, do mesmo jeito. Viu? É só para a gente distinguir que não há uma mistura entre os dois lados no coração. Então, o sangue que vem daqui, ele vem dos pulmões, ele vem rico em oxigênio. Partiu por aqui e foi para o corpo. Pronto, ele vai rico em oxigênio. Já desse lado, ele vem do tecido. Se ele vem do tecido, é porque ele já pegou o gás carbônico. Tá? Ou seja, ele vem sangue venoso. E vai para o pulmão para permitir a troca desses gases. Então, por isso que a gente chama de pequena circulação. E aqui, grande circulação está mostrando o cabra toda. Tá? O cidadão inteiro. Sequência. Grande circulação, ventrículo esquerdo, artéria aorta, não tem o nomezinho dela aqui, mas é artéria aorta, vai para os tecidos, é recolhido aqui o gás carbônico, volta para o átrio direito, ou seja, volta para o coração, finalizando a grande circulação. Partindo daqui já é a pequena. Ventrículo direito, com sangue venoso, partiu pelas artérias pulmonares até os pulmões, onde há hematose, troca de oxigênio por gás carbônico, e aí volta por meio das veias pulmonares para o átrio esquerdo, fechando a pequena circulação. Beleza? Então, isso daí é a grande e a pequena circulação. Essa imagem é só para demonstrar que isso acontece conjuntamente. Né? Não é que primeiro vai o sangue do lado esquerdo e depois vai o sangue do lado direito. Não é assim. Contraiu, passou os dois. Contraiu, saíram os dois. Então, da mesma forma que está chegando sangue nos dois átrios, também está saindo sangue dos dois ventrículos ao mesmo tempo, porque o coração não contrai. Eu contrai esse lado, depois esse. Tem uma pequena diferença no movimento de contração, certo? Quando a gente ouve o batimento cardíaco, ou sente o batimento cardíaco, é como se tivessem dois batimentos, porque, na verdade, existe uma diferença pequena de tempo do fechamento das duas válvulas, do lado direito e do lado esquerdo. Certo? É uma pequena diferença só. Mas que, na verdade, a gente considera que os dois saem conjuntamente para que o sangue circule de forma igualitária. Certo? Sempre expulsando sangue pelas artérias, sempre chegando sangue pelas veias. Bom, então, gente, essa daí é o sistema circulatório. Lembrando que esse sistema circulatório, os problemas que eu comentei com vocês, a gente tem arritmia cardíaca, a gente pode encontrar uma pessoa com um entupimento da coronária, provocando infarto, que é morte
de uma das regiões do coração por falta de oxigenação. Você tem, por exemplo, a hipertrofia ventricular esquerda, que é provocada pelo aumento da pressão arterial. Vocês vão encontrar a doença de Chagas, que é o crescimento por uma infecção de um protozoário, tá? Que é o Trypanosoma cruzi, transmitido pelas fezes do besouro barbeiro. Então, são alguns problemas do coração. Em termos de vasos, são o sopro cardíaco, que é a válvula cardíaca que está falhando, não evitando refluxo de sangue. Vocês vão encontrar as varizes, a hemorróida, que é um tipo de varize também, em que as válvulas venosas são corrompidas e o sangue começa a se acumular, podendo provocar um tipo de problema mais complicado, que é a trombose, que é quando ocorre coagulação do sangue no sistema circulatório. Não pode coagular. O sangue é para coagular quando tiver sangramento, quando tiver hemorragia, tem que coagular para fechar, mas no corpo não. No sistema circulatório não pode, senão obstrui, tapa a circulação e aí um dos membros fica sem oxigenação e você vai ter que amputar esse membro, porque ele vai sofrer necrose. E a gente tem a hipertensão, que pode ser provocada, por exemplo, pela arteriosclerose, que é quando você tem uma quantidade grande de placas de gordura provocada pelo excesso de colesterol, tá? Que a gente já viu. Bom, gente, aí qual é a função do sistema circulatório? A função do sistema circulatório é bombear o sangue, certo? A função dele é bombear o sangue. Então, esse sangue bombeado, ele tem uma composição e ele tem algumas funções. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai analisar o sangue, beleza? Então, a função principal dele, uma das funções que ele tem, armazenamento de água. Isso aí fica fácil saber, porque o sangue é mais de 60%, 50% de água. Então, você tem em torno de 50% de água e você tem em torno de 45% a 50% de material sólido, que inclui as células sanguíneas e as substâncias que estão dissolvidas nela. Então, a gente pode considerar que é um reservatório natural de água. Além disso, quando não sei se vocês já ficaram com aquele susto, ou uma pessoa que é muito tímida, quando ela tem a sensação de timidez, ela sente o rosto dela queimando. Por quê? Se você for olhar para ela, como é que essa pessoa está? Essa pessoa que é envergonhada. Vermelha. Ocorre um bobeamento e a superfície da pele fica ricamente vascularizada e densamente irrigada por sangue. E o que acontece com o lugar? Fica quente. Quando a gente tem uma infecção em que o lugar fica inchado, vermelho e fica quente. Você toca a mão próximo assim, você sente o calor sendo liberado naquela região, porque ele é uma fonte de distribuição de calor. Não só de calor, como também de substâncias. Quando eu disse para vocês que pega o oxigênio nos pulmões e leva para as células, está distribuindo a substância. Pega o nutriente que a gente absorveu no intestino e leva para as células, está distribuindo substâncias. Então, distribuição de calor, distribuição de substâncias. Quando a gente fala distribuição, é claro que ele tem que pegar em algum lugar. Lembrando, quais são os lugares dos vasos sanguíneos que acontecem essas trocas? Que coleta e distribui. É que ele troca essa substância pelos capilares, né? Porque são sempre pelos capilares. Então, distribuição de substâncias, distribuição de calor, coleta de substâncias que dá, é só a sequência, né? Você coleta e distribui. Pega substâncias tóxicas no tecido, leva para o rim. Pega substâncias tóxicas nos tecidos, leva para o fígado, tá? Para jogar para fora do corpo. Pegou substâncias nutritivas, como lá no intestino, leva para as células. Pegou glicose que está em excesso, leva para o fígado, para armazenar na forma de glicogênio. Então, é sempre coletando e distribuindo substâncias. De acordo com as células que o sangue tem, uma delas é responsável pelo processo de coagulação. Muita gente diz que o sangue fica talhado, não sei se vocês já ouviram falar esse termo. O sangue fica preto. E aí para de sangrar. É quando coagula. Então a função dele é evitar a hemorragia. Se não tiver coagulação, gente, se qualquer cortezinho, aquele cortezinho com a nota de R$100 que vocês têm em casa, tá? De 200 agora, né? Pegar a nota de 200, foi fazer assim, muitos R$200 vocês têm, e aí acabou cortando a mão. Certo? Bota logo um negocinho, porque senão vai dar infecção, porque o dinheiro está contaminado. Então, cortou aquele sangramentozinho de nada. Se não tiver coagulação, você vai perdendo sangue por ali, e vai ter hemorragia suficiente para matar uma pessoa. Mas acontece isso? Claro que não. Porque o nosso corpo tem a possibilidade de coagular. Obstrui a região do lugar do corte,
começa a fazer uma rede de fibras segurando células sanguíneas e vai tapando o lugar até que o sangue pare de sair. Ou seja, obstrui uma hemorragia. Ele participa, ou ele tem ação na defesa do corpo, que a gente chama de defesa inespecífica e defesa específica. Então, a gente vai trabalhar as duas formas de defesa. Então, essa composição do sangue que eu falei para vocês, imagina aí, tirei uma amostra de sangue de vocês, coloquei naquele tubinho de ensaio, coloquei numa centrífuga, um aparelhozinho que a gente utiliza para fazer separação de materiais por diferença de densidade. Como a densidade é muito pequenininha, a diferença é pequena, então ele tem que fazer um movimento rotatório, tá? Em grande velocidade. Então, é centrifugação. Para quê? Para que a parte mais densa do sangue venha para o fundo, que está aqui em vermelho, certo? Está aqui em vermelho, e a parte menos densa, que é a água, fique na parte de cima, que é aqui amareladozinho. E no intermédio tem um grupo de células que também fica aqui. Então, a gente divide o sangue em dois grupos, ou em duas partes. Plasma e os elementos figurados. Esse plasma é chamado de soro, certo? Soro ou plasma. Soro sanguíneo, tá, gente? Não é o soro do supermercado, não. Ou de farmácia. Tá? É o soro sanguíneo, nem o soro antiofídico. É o soro sanguíneo que representa a água e as proteínas e minerais e carboidratos que estão dissolvidos. O restante são elementos figurados. O que são os elementos figurados? São as células. Quais são essas células que a gente tem? Plaquetas. Aí vocês vão ter que lembrar qual é a função da plaqueta, que é iniciar o processo de coagulação sanguínea. De leucócitos, com a função de fazer a defesa do corpo, e como vai fazer a defesa a gente vai ver. E as hemácias. Então, o que a gente precisa fazer? Entender o que tem no soro e compreender as funções de cada uma dessas células, certo? Dessas células sanguíneas, como, por exemplo, da hemácia. Então, o plasma, que contém água, minerais, aminoácidos, glicose e proteínas, tá? São os componentes que a gente tem nessa região. Os elementos figurados do sangue são as células sanguíneas. Quais são elas? As hemácias. E aí eu já estou indicando para vocês as características de uma hemácia. São células que não têm núcleo, anucleada. Elas são biconvexas. O que seria esse negócio de biconvexo? Imagine que vocês pegaram uma massinha de modelar, tá? Colocaram aqui na mão e fizeram uma bolinha. Depois que vocês fizeram essa bolinha, representaria uma célula. Você pega de dois lados assim e aperta para ela formar um disco. E achata bem no meio. É o que a gente está vendo, biconvexa. Ela é curvada para baixo e curvada para baixo. Desculpa, para baixo e curvada para cima. Então, ela fica achatada nos dois lados. A gente chama de biconvexas. E é rica em uma substância que dá cor vermelha ao sangue, que é a hemoglobina, e que tem a função de transporte de oxigênio. E quando esse número de hemácias cai, qual é a doença que a pessoa tem? Anemia. Então, pode ser uma anemia por falta de ferro, que não vai ter hemoglobina, pode ser uma anemia por dificuldade da vitamina B12, por exemplo, que não tem a maturação das hemácias e a quantidade de hemácias anucleadas ela cai. Essa característica dela ser anucleada é importante porque acumula mais hemoglobina, tá? É um ponto importante aí que vocês anotarem quando estiver fazendo o estudo de vocês e as revisões. Ela não tem núcleo, cabe mais hemoglobina dentro e, consequentemente, cabe mais oxigênio para transportar. Então, transporta mais oxigênio de uma vez. E ela ser fininha e achatada, biconvexa, é que ao invés de passar só uma célula no lugar apertado, podem passar 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, aumenta a quantidade de hemácias passando ao mesmo tempo por um vaso muito fino como um capilar. E aí ocorre também a maior troca e transporte de oxigênio para os tecidos. Entendeu? Então é importante vocês lembrarem dessas características e as relações que essas características das células têm com a função que a hemácia desempenha. A nucleada acumula mais hemoglobina para transportar mais oxigênio por célula. E ser achatada, biconvexa, facilita passar mais células no mesmo ponto ao mesmo tempo. E aí transporta mais oxigênio também junto com ele. Bom, características de plaquetas que são nucleadas. Essa plaqueta, gente, eu não sei se vocês... eu creio que sim, né? Uma pessoa está com dengue hemorrágica. Como é que ela sabe que está com dengue hemorrágica? Faz um exame de sangue e verifica a quantidade de plaquetas que tem no sangue dessa pessoa.
Se a quantidade de plaquetas baixar de 100 mil, se eu não estiver enganado, 100 mil por miligrama, a pessoa tem dificuldades de coagulação, porque ela não vai iniciar o processo de coagulação sanguínea. E aí, qualquer sangramento pequeno, que normalmente você tenha, eu pego aqui, estou aqui com o meu braço, dei uma pancadinha, pode ter rompido um vaso muito pequeno. É por isso que quando a gente toma uma pancada, fica como? No lugar roxo, além dolorido, evidentemente. Mas aquela questão de ficar roxo é porque ocorreu uma hemorragia ali naquele lugar. Só que não foi hemorragia contínua, né, gente? Foi hemorragia, mas depois estancou. E aí, quando estanca, fica roxo naquele lugar, porque ocorreu coagulação sanguínea. Então, por isso que é importante a ação das plaquetas, para liberar substância e iniciar o processo de coagulação sanguínea, evitar hemorragias. O terceiro grupo de células sanguíneas são os leucócitos. Esses leucócitos são células nucleares que vão fazer a defesa, tanto inespecífica quanto específica, que são os grupos de linfócitos do corpo. Então, o que é que a gente vai ter a partir daqui? Analisar qual é a estrutura, tá, gente? Ó, eritrócito, achatada, a plaqueta mais fininha, aí tem células que a gente chama de glóbulos brancos, leucócitos, plaquetas e hemácias, certo? Então, aí a gente tem um conjunto de células sanguíneas. Aí eu vou parar por aqui para o nosso vídeo não encerrar, para encerrar não com tanto tempo, né? Para não ficar tão longo, certo, gente? Então, agradeço demais a paciência de vocês por ter assistido aí, né, para quem ficou, e até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau.